Olá, pessoal, bom dia. Dentro de alguns instantes daremos início aí a mais um treinamento. Por gentileza, aguarde um pouquinho aí, pega sua água, pegue seu café, compartilhe aí com os demais colegas de trabalho que já daremos início. Bom dia, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Jéssica? Sim, Paulo, estou te ouvindo. Meu áudio estava mudo e eu falando sozinho, que nem... Eu lembro, quem será que ele está falando ali? Bom dia, pessoal. Estava falando para a gente aguardar alguns instantes que já vamos começar. Enquanto isso, pegue seu café, sua água, convide os demais colegas de trabalho aí para assistir mais esse treinamento. Conhecimento nunca é demais, né? E se você estiver assistindo pelo Facebook, dá um like já na página da Squad Group. Marca aí os colegas de trabalho aí para eles assistirem também. Se você estiver assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal da Squad Group, clica no sininho para você receber o lembrete das próximas lives. E vamos aguardar só mais alguns momentos, a gente já começa, ok? Quem já estiver aí nos assistindo, dá um bom dia aí nos comentários para a gente ver quem está aí participando junto com a gente hoje. Dá um bom dia, escreve de qual empresa você faz parte, para a gente saber quem está nos acompanhando hoje. Pode escrever nos comentários aí do YouTube, do Facebook, que daí aparece aqui para a gente. Bom, pessoal, 10 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Vamos dar início, então, a mais um treinamento aqui do Sistema Factory, ok? Bom, ontem nós vimos sobre a questão de ordem de serviço, né? Nós vimos como criar a ordem de serviço, né? Vimos para que serve, né? Através da ordem de serviço, você consegue controlar a instalação, o processo de instalação, ou então também de manutenção. E dentro desse processo de instalação e manutenção, a gente viu que muitas coisas podem acontecer. Você pode colocar ali questões de despesas variadas, despesas de quilometragem,
de hospedagem, alimentação da equipe. Podemos colocar também o diário da obra, do que está acontecendo, os itens que serão faturados. Vimos também que a gente consegue colocar materiais a mais que vão ser necessários aí para atender essa obra. Questões ali de rateio, questões, caso essa ordem de serviço for terceirizada, aí você vai terceirizar a equipe de instalação. Então, ontem nós conhecemos ali diversas formas de criar a ordem de serviço, seja através da prospecção, do pedido de venda, da ordem de produção, ou seja, manualmente. E hoje nós iremos abordar quais são as ações, as movimentações que nós conseguimos fazer com essa ordem de serviço, né? Então, hoje, de fato, a gente vai colocar a mão na massa e mexer nessas ordens de serviço, ok? Vamos ver quem que está participando hoje aqui com a gente, nesse primeiro momento. Felipe Souza, Salvador, Bahia, da SSA Vidros. Jaine Tota, bom dia. Pedro Augusto, bom dia, Pedro. Tamires. Gessé Campos, da JC Freios. Bom dia, Gessé. Bom, mais uma vez, né, eu sempre comunico aí a vocês, nós estamos em home office devido à questão aí da quarentena, né, aqui no estado de São Paulo a quarentena se estendeu com prazo indeterminado, então nós estamos fazendo essa live das nossas casas, né, então já de antemão eu peço desculpas, de repente algum ruído, alguma falha aqui na infraestrutura, o meu vizinho, o vizinho da Jéssica resolveram fazer obra, então peço desculpas já de antemão caso tenha algum ruído externo, visto que a gente não está na estrutura que a Squad Group nos fornece. A Squad Group tem um estúdio ali com iluminação, com microfone, com isolamento, tem uma equipe ali para nos ajudar. Então, nós estamos aqui no improviso do home office, mas fazendo aí o melhor possível para poder atender, sanar as dúvidas aí dos clientes, ok? Bom, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, questionamentos, sintam-se à vontade de escrever aí nos comentários, tanto do Facebook, ou então se você estiver nos assistindo pelo YouTube, faça aí as suas perguntas. Não prometo responder todas as perguntas, mas na medida do possível a gente vai trazendo essas perguntas e esses comentários, a gente vai trazendo aqui para debater junto com a consultora Jéssica. E é muito importante para a gente a participação de vocês aí para a gente levando essa live e, de fato, sanando as dúvidas de vocês, ok? Bom, então, hoje quem vai dar continuidade aí no treinamento é a consultora Jéssica, que já começou o assunto ontem e vai dar continuidade nesse assunto. Jéssica, é com você. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos dar sequência, então? Conforme o Paulo já mencionou, né? Ontem nós vimos como criar as ordens de serviço e hoje nós vamos ver como fazer as movimentações, né? Como seguir aí movimentando materiais, validando os serviços que já foram instalados e, por fim, fechando a OS. Em que momento ela fecha, né? Como que a gente faz esse fechamento da OS, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. A gente dá início aqui. Então, está aí. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, vamos lá no módulo de serviços, ordem de serviço. Certo? Então, aqui são as ordens que nós criamos ontem, né? As ordens que nós geramos através, recapitulando o webinar de ontem. Nós geramos ordem através de pedido de venda, através de proposta e manualmente. E também através de ordem de produção, que seria uma OS com as medidas reais, as medidas que vocês vão ter aí, né? Somente depois que definir aí as medidas para produzir, você pode gerar uma OS a partir desse momento, no caso, lá no final do seu processo, certo? Então, esse primeiro ponto que a gente vai ver agora é como fazer o controle de uma ordem de instalação, seja ela criada manualmente, seja através de uma ordem de produção,
ou através de um pedido, uma ordem para você controlar a instalação da sua obra, certo? Então, aqui eu tenho a OS, vou abrir ela para vocês, para a gente ver como que ela está, só para a gente recapitular aqui. Então, é a ordem de serviço número 8. Então, aqui nós temos, né, a OS do cliente número 12, certo? Temos os itens aqui da OS, ó, o item de uma janela de 4 folhas e uma de 2 folhas. Lembrando que os itens aqui de OS, que vieram lá de um pedido de venda, eles somente veio a importação daqueles itens que são do nível de serviço, certo? Então, se você tem aí o sistema 100 e faz essa integração, ou o sistema Preference também, você faz essa integração em nível, você envia o orçamento do seu cliente para o Factory através de um nível, definindo um percentual de valor para cada um deles, né? Por exemplo, 60% para esquadria e 40% para serviço, para instalação. O Factor vai gerar essa ordem de serviço somente desse percentual que você escolheu como serviço, certo? Que no nosso caso aqui, nós temos aí os 2 itens com a descrição aí de instalação, para a gente identificar que eles correspondem ao percentual do nível que a gente escolheu lá atrás, no momento de integrar esse pedido de venda, certo? Então, temos aqui ó, o nosso OS, 2 produtos, né, 2 janelas com as suas medidas, os valores dela, que foi definido lá na integração. Temos aqui também as informações, a gente já colocou o técnico, né? Vai ser o Marcelo aqui, o técnico dessa OS do tipo de instalação. E agora a gente vai começar a criar as ações em cima dela. Então, aqui, no nosso módulo de serviço, nós temos esse botão de ações. Dentro desse botão de ações, eu tenho várias opções que eu posso realizar dentro da minha OS. Então, a primeira opção que a gente vai começar a trabalhar é aqui no menu de inclusões, certo? Como a nossa ordem de serviço ela possui muitas opções para a gente trabalhar, a OS é um módulo que integra muitos outros módulos do Factory, né? Ela integra estoque, ela integra faturamento financeiro, integra produção, então compras também. Então, como ela está relacionada a todos os módulos, ela tem muitas opções para a gente trabalhar. Não necessariamente você vai usar todas elas, né? Tudo vai depender de como o seu negócio funciona e como você quer controlar ele. Mas eu vou tentar mostrar para vocês o máximo possível delas para que a gente entenda em que momento usar cada uma delas e assim consiga entender, compreender como um todo o conteúdo de OS, para a gente saber até onde a OS pode nos ajudar, certo? Então, o primeiro menu aqui é inclusões. Vocês vão ver vários menus que tem essa setinha preta na frente. Por quê? Para que não ficasse muito extenso, nós criamos resumos através de assuntos, né? Então, inclusões. Dentro de inclusões, eu consigo definir qual é o tipo de inclusão que eu posso realizar nessa OS ou não. E aí eu tenho as opções ali para selecionar, certo? E assim por diante, eu vou ter alguns menus aqui com a setinha que abre mais opções para a gente trabalhar. Então, começando por inclusões, eu vou incluir uma despesa nessa OS. Então, eu posso fazer externamente, pelo ações, inclusões, incluir despesa. Certo? Então, a gente vai pôr aqui uma despesa de alimentação, né? Vou colocar aqui R$50, restaurante, certo? E aqui eu tenho essa flagzinha. O que significa essa flag? Se eu marcar essa opção, significa que o meu cliente vai me reembolsar. Se eu deixar desmarcado, significa que somente eu vou assumir esse custo, né? Porque a despesa, eu preciso depois gerar um reembolso para o meu técnico, certo? Aqui nós estamos falando de despesas da nossa empresa, as despesas que a nossa equipe teve para fazer a instalação dessa ordem de serviço. Então, nessa situação, eu posso trabalhar com a opção de eu somente reembolso o meu funcionário os R$50 que ele tirou do bolso dele para se alimentar. Eu reembolso ele e fico com a despesa para mim. Ou então, eu cobro do meu cliente. Então, essa flagzinha reembolsável pelo cliente vai dar a opção lá na frente da gente cobrar do cliente sim ou não. Que daí entra no nosso módulo de financeiro, que daí nós estamos falando do reembolso. Então, eu vou deixar primeiro essa opção desmarcada para a gente fazer o teste simples. Então, vou gravar aqui essa despesa. Gravei a despesa. Como que ela fica aqui dentro do Factory? Vou visualizar aqui a OS. Aqui em despesa, está aqui na minha despesa. De ontem, aqui é de hoje, ó. R$50, restaurante.
Posso fazer essa inclusão manualmente? Posso, basta eu vir aqui na aba e adicionar uma linha com a despesa. Mas externamente acaba sendo mais prático para você não precisar ficar editando o OS a todo momento, certo? Então vamos lá. A partir do momento que eu crio uma despesa, eu tenho a opção de gerar o reembolso dela sim ou não, certo? Eu posso gerar esse reembolso ou só manter a despesa na OS, tá? A gente já vai fazer essa parte do reembolso. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção do inclusões aqui, que é o incluir histórico, certo? Se eu clicar aqui, ele só vai me trazer a data e eu vou colocar uma descrição breve. Para conferir o vão. Por exemplo, um histórico simples. Eu vou gravar. E aonde vai essa informação dentro da OS? Essa informação vai lá para o nosso diário de obra, certo? Lembra que eu falei ontem que a gente tem um diáriozinho aqui dentro da OS que você pode colocar tudo o que está acontecendo com ela para depois você acompanhar a evolução dessa obra. Então, aqui no diário de obra, essa informação que eu coloquei externamente veio para cá. Tá? Então, eu já tenho aqui, ó, de ontem, que eu coloquei duas opções, e aí ele vai marcando quem fez e a data que fez a anotação, né? No caso aqui, foi eu que fiz os três, eu estou logada como administrador, vai aparecer administrador. Se o seu usuário está com o nome certinho cadastrado na hora de você criar, na hora de você logar no sistema, vai aparecer o seu nome nessa opção, tá bom? Então é isso. Aí a gente tem aqui as opções do diário de obra. Então vamos lá. Depois que eu gerei aqui a inclusão, eu vou fazer o gerar reembolso de despesas. Então eu já incluí despesas, já incluí um diário de obra, para vocês verem como que coloca. Agora, dessa despesa que a gente criou, vamos criar o reembolso para o meu funcionário receber esses R$50 aí que ele gastou. A gente vai selecionar o S, ações, gerar reembolso de despesa. Quando eu clico nessa tela, ele abre a tela que temos lá no módulo financeiro. Então, como eu disse, o módulo de ordem de serviço é o módulo que interage com todos os outros do Factory, certo? A interação dele com o financeiro é a partir de agora. Essa telinha que vocês estão vendo, ela está disponível dentro de um módulo lá no nosso financeiro, despesas, reembolso de despesas. Apesar de ela estar lá, eu não preciso ir acessar essa opção para criar esse reembolso. Eu posso fazer o disparo dentro da minha OS. E o legal é que como eu faço o disparo dentro da OS, vocês podem ver que aqui, ó, ele já trouxe para mim o número da ordem de serviço, para que lá na frente, quando eu quiser fazer uma consulta, por exemplo, eu vou ter o rastreamento aí da onde veio essa despesa, né? No caso, veio da ordem de serviço número 8, certo? E aqui eu vou indicar aqui um documento para esse reembolso. Aqui está meu funcionário, a data. E aqui é a opção que eu falei lá, quando eu marcar aquela flag de reembolsável pelo cliente. Quando eu marcar aquela opção, aqui eu vou indicar quem é o cliente que eu vou reembolsar, que vai me reembolsar. E aí, além do sistema criar um título a pagar para eu reembolsar o meu funcionário, ele vai criar também um título a receber para receber do meu cliente, certo? Criei aqui o meu reembolso. Na OS não acontece nada, né, pessoal? Vocês podem ver aqui, a OS está normal. Não teve nenhuma alteração, certo? Mas o que nós tivemos de alteração foi lá no financeiro. Vamos dar uma olhadinha? Financeiro, despesas, reembolso de despesas. Aqui está, ó, no meu reembolso de R$100. Se eu clicar para abrir ele, está aqui, ó, a mesma telinha que nós vimos aí na hora de criar lá na ordem de serviço, certo? Então, está aí uma das ações que o Factor tem para que ele interaja com o nosso financeiro. Gerei o reembolso de despesas. Agora eu vou fazer mais uma interação, que no caso agora é com o estoque. Lembra que eu falei ontem que é possível você separar alguns materiais do seu estoque, lançar na ordem de serviço e consumir o estoque da onde você escolher. Então, assim, por exemplo, nessa ordem número 8, esse material já foi produzido, eu já estou levando para instalar. Mas eu quero levar algo a mais, porque eu sei que talvez o silicone não esteja na estrutura do meu material lá, não sei, né? Pode ser que não esteja. Então, eu quero levar esse silicone lá para... Quero levar esse silicone
lá para a obra e eu quero lançar ele manualmente aqui para mim, certo? Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, ações, inclusões, e aí eu tenho uma opção externa também, que é incluir material. Eu vou selecionar ela, e aqui eu vou dizer qual é o produto que eu quero lançar, a variante dele, vou marcar a opção de baixar estoque, automaticamente marcando essa opção, ele me pergunta de qual estoque eu estou baixando. Então, se eu estou tirando algo do meu almoxarifado para enviar para a obra, eu vou clicar aqui na opção de almoxarifado, porque esse silicone não está no meu projeto. Eu não comprei, no caso, eu compro silicone para estoque, né? Eu uso o silicone, mas eu fico consumindo do meu estoque. Então, por isso, eu estou colocando aqui a opção do almoxarifado. Aqui eu vou indicar a quantidade, vou colocar a quantidade 1, e como vocês podem ver, a flag cortesia já veio marcada. Por que essa flag cortesia? Esse silicone eu não vou cobrar do meu cliente, mas eu quero que ele entre como um custo da minha instalação. Então, eu marcando a opção de cortesia, faz com que o material entre no custo da minha OS, porém não gere custo para o meu cliente, certo? O que o meu cliente vai pagar? Ele vai pagar os 455, que é os 40% lá do momento que eu integrei o orçamento, certo? Essa questão de eu lançar materiais a mais é para você ter o controle do seu estoque, para você ter a rastreabilidade de onde você está usando o seu material. Então, você tem a opção de cobrar ou não. Marcando a flag cortesia, não vai gerar cobrança para o cliente final, para o cliente da OS, certo? A gente grava aqui. Lembrando que nessa opção o sistema já vai baixar o estoque, então tem que ter saldo do seu almoxarifado. Se não tiver saldo, você terá problemas aí, vai exibir uma mensaginha de erro. Certo? Vamos verificar como que ficou o material? Então, aqui, nós vamos vir aqui na aba de materiais, tá? Aqui já está meu silicone, ó, como vocês podem ver. Quantidade requisitada 1, atendida 1, não tem saldo, o valor desse material. Tá bom? E aqui na frente, total, cortesia, mas aberto para faturamento. Então, o material dentro da OS, ele tem dois status, tá, pessoal? Ele tem o status de atendimento, que é o status de estoque, para saber se ele já foi baixado do estoque ou não, porque eu posso, na hora que eu estou criando a OS, eu posso vir aqui e lançar meus materiais já, deixar eles já preparados, e baixar posteriormente, que é uma opção que a gente vai mostrar logo daqui a pouco. E como eu tenho essa opção de lançar e não baixar agora, eu tenho o controle do status do atendimento, que é o status de estoque, e também tenho o controle do status de faturado, se esse material já foi faturado, sim ou não. Por quê? Como o material controla estoque e faturamento, eu tenho aqui dentro do modo de ordem de serviço, na tela principal, eu tenho essas duas bolinhas, tá? A bolinha de atendimento e a bolinha de materiais. A bolinha de materiais significa exatamente esse status de faturamento aqui que vocês estão vendo, tá? E a bolinha de atendimento, voltar aqui, a bolinha de atendimento, ela significa o status da ordem. Então, o que fecha uma ordem de serviço? Fecha o serviço. Então, no momento que eu faturar esse serviço, a OS fechará. O material eu posso faturar ou não, a OS não vai receber nenhuma alteração, porque o que determina se ela está aberta ou não é essa primeira bolinha. Essa daqui é para a gente saber se os materiais estão faturados ou não, para a gente saber se quer faturar, se esqueceu de faturar, fica aí a bolinha para a gente conferir, tá? Então, é por isso que na tela de material eu tenho esses dois status separados. Então, é bom vocês entenderem que são situações diferentes e que é importante a atenção nos dois. Status de atendimento é status de estoque. Status de faturamento é o status de faturar o material. Outra observação importante. Eu só consegui inserir o material externamente, tá vendo que o valor dele é R$25, porque esse material está dentro de uma tabela de preço, que eu mostrei ontem para vocês. Então, recapitulando aqui, ó, vendas, tabelas de preço de vendas. Aqui dentro, eu criei uma tabela simples, certo? Somente com esses materiais que eu levo para a obra. Coloquei alguns exemplos para vocês verem aqui. Não tem segredo, a gente coloca o preço aqui, certo? A tabela aqui, ela pode ser geral, tá? Não precisa estar relacionada ao cliente.
ela pode ser uma tabela para cliente e pode também ser uma tabela geral, não tem nenhum problema, tá? Ambas as tabelas vão aparecer para você lá. E aqui eu tenho os preços que eu coloquei. Então, o silicone eu defini aqui R$25, certo? Por isso que ele levou lá para mim o preço de R$25. Então, pessoal, é muito importante que vocês saibam que na OS não é possível você lançar um material se ele não tiver valor. E esse valor, ele tem que estar dentro de uma tabela de preço. Certo? Então é isso, a gente lançou o material, a gente baixou ele, tá? Agora eu vou mostrar uma outra opção para vocês aqui, doações, que é alterar datas previstas. Jéssica. Essa opção... Oi, Paulo. Jéssica, antes de você prosseguir aí no próximo assunto, vamos só ver aqui os comentários aqui. Nós temos uma pergunta ali do Pedro, ele está nos acompanhando pelo Facebook. Posso emitir boleto dessa despesa para meu cliente? Né, ele fez essa pergunta no momento que você estava mostrando ali as questões das despesas, né? Essas despesas, Pedro, caso seja o seu cliente que vai te reembolsar, de repente foi algo combinado com ele. Então, essa despesa vai gerar lá no Factory, no módulo reembolso de despesas, que é um módulo que a gente vai abordar no outro dia, uma funcionalidade que a gente vai abordar no outro dia, mas esse reembolso vai gerar para você o que é um título a receber, porque você vai ter que receber do seu cliente esse valor. Então, esse título a receber, você pode gerar o boleto. Então, coloca as informações nessa OS, essa ordem de serviço, né, essas despesas, vai gerar lá o reembolso de despesas, esse reembolso gera um título a receber, e o título a receber você pode emitir um boleto. Isso daí, Jéssica? Isso mesmo, Paulo. Essa questão de posso gerar o boleto para o meu cliente, sim ou não? Se você quiser passar a despesa para o seu cliente, você consegue fazer aí através de boleto. Lembrando que do nosso Contas a Receber, qualquer lançamento no Contas a Receber, é possível gerar um boleto dele. Basta você ter aí as configurações sincronizadas com o seu banco, através do serviço, né, Paulo? Isso. Lembrando que é importante, né, essa configuração. Isso, correto. O interessante é que daí, usando a questão da ordem de serviço, você não precisa gerar o título lá manualmente. Essa ordem de serviço, essa despesa vai gerar o reembolso, esse reembolso vai gerar já automaticamente o título a receber, e esse título a receber você daí só clica lá para emitir o boleto. Temos outra pergunta aqui, do Gessé Campos. Pergunta: quando faço esse movimento, tipo, leva 5 e não usa tudo, para devolver tenho que apagar tudo, inserir de novo, não aceita esse ajuste. Lá na JC, né, Jéssica, alguns procedimentos diferentes, porque não é do mercado de esquadria. Você pode comentar sobre isso? Posso sim. Oi, Gessé, tudo bom? É o seguinte, lá no caso da JC Freios, né, que vocês utilizam a iOS, vocês baixam todo o saldo no material e depois querem fazer o estorno, né? É isso que você está querendo dizer. Eu vou mostrar logo daqui a pouquinho o estorno para você, mas já vou te adiantar a sua resposta. No caso do seu processo específico, você não consegue fazer essa devolução porque vocês têm aí uma parametrização que o Factor permite, que é não faturar o material enquanto ele estiver com saldo, né? Então, aqui, lembrando no que eu mostrei aqui para vocês, temos aqui esses dois controles de status, né, que eu acabei de mostrar, o total de atendimento e o total de faturamento. Então, lá no caso da empresa específica, esse processo que foi adaptado para vocês, vocês, enquanto o status não estiver total, vocês não podem faturar. É uma regra que o Factor permite habilitar sim ou não, que vocês utilizam. Então, neste caso, você não consegue seguir adiante com a OS até que o material esteja com status total. Então, se você tem uma quantidade aí que você precisa estornar parcialmente, será necessário que você estorne a quantidade total e lance novamente para que o seu estoque fique coerente e os status também. Então, Paulo, essa é uma pergunta interessante porque é uma questão específica para que o Factor controle esse processo específico que o cliente quer travar. Então, pessoal que está assistindo, que não está entendendo muito bem essa regra, são regras que nós podemos criar para adaptar a funcionalidade ao seu processo. Não necessariamente é obrigatório você ter esse material com a quantidade total baixada para seguir para o faturamento. O faturamento pode seguir somente com a quantidade parcial, se você não quiser baixar a quantidade total.
Mas se você quer colocar um limite para que a sua empresa não fature incorretamente, existe essa possibilidade dessa trava, que é o caso aí do GCE, que eles utilizam lá. Isso, então só para deixar claro para os demais que estão nos assistindo, o Factory é, em sua maioria, utilizada para o mercado de esquadrias, mas no caso aí da JC Freios, é um outro mercado que eles atendem, não é esquadrias de alumínio nem de PVC. Então foram feitas algumas parametrizações diferentes para atender a necessidade deles, ok? Gessé, respondida a sua pergunta, se não, continua aí colocando nos comentários, tá bom? Quem chegou com a gente aqui também, Roberto Farinos, bom dia a todos, e mais um comentário aqui, mais uma pergunta da Thaís Lobato. Certo, posso então tirar do estoque, entregar para o cliente e faturar somente fim do mês, se for o caso? E aí, Jéssica, nesse caso? Sim, como eu disse, como você tem os dois status, você consegue baixar o seu estoque no momento em que você está gerando, você está tirando o material da sua obra, né? Então você está ali separando o silicone para levar lá para instalar a janela do seu cliente. Você separa, você já baixa, o seu técnico pega o seu material e seu técnico vai pegar o seu material, vai levar lá para a obra, vai fazer a instalação. E nesse meio tempo, você não vai gerar nota, você vai gerar nota só lá no final. Então, se você tem um faturamento que você precisa gerar as notas somente no final do mês, vai ficar legal esse controle, porque você vai ter o seu estoque em dia e você vai ter depois o material faturado no momento em que você precisar. Pode ser no final do mês, pode ser depois de uma semana. A OS, ela consegue gerenciar esses dois controles separadamente. Ok, obrigado, Thaís, aí pela sua pergunta. Podemos prosseguir, então, Jéssica. Vamos seguir, então. Então, pessoal, é isso aí. Aqui na questão dos materiais ficou ok, né? A gente falou bastante sobre eles. Outra questão que eu ia mostrar, que a gente entrou aí, mas não deu para falar, é a questão das datas, certo? Aqui nós temos uma opção que é alterar datas previstas, que nada mais é que as 3 datas que a gente tem na OS. Então, tem a data prevista de início, de término e a data efetiva de finalização, certo? O que é essa data de finalização? É quando terminar a minha ordem, para daí eu ter o comparativo de quando estava previsto terminar e quando terminou. Se eu não preencher essa data, no momento que eu gerar a nota fiscal, ela vai ser preenchida. Mas eu posso preencher ela manualmente, né? Fazer aqui a definição de uma data efetiva para eu ter o controle de quando realmente terminou, porque respondendo a pergunta da Thaís, pode ser que eu fature lá na frente, né? Então eu terminei a instalação hoje, mas pode ser que eu fature só lá no dia 30, por exemplo. Então, nessa questão assim, para a finalidade de relatório, né, pensando aí nos indicadores, é interessante que vocês alterem a data aqui, abram esse menu, coloquem a data que acabou, para você ter o comparativo da data exata que terminou a obra. E não esperar que o departamento do financeiro faça esse preenchimento de data de finalização, tá bom? Então, legal. Aqui... Então, nesses casos aí da Thaís, que ela comentou, a empresa consegue fazer a saída dessas esquadrias que de repente já foram para a instalação, o pessoal já terminou a instalação, no entanto, ainda vai esperar que, sei lá, que todo um complexo, ou todo um andar esteja pronto para daí de fato emitir a nota fiscal, ou então, conforme é comum em contratos, às vezes com construtora, uma data fixa para fazer o faturamento. Então, ela vai conseguir controlar a quantidade das esquadrias que foram já saindo, que foram instaladas, e a quantidade do que foi faturada. Isso aí. Então, aqui, pessoal, vou colocar aqui a data prevista de início, vamos alterar aqui para hoje, e a prevista de término para colocar aqui ontem, né, para começar, e... Não, hoje, estou viajando nas datas aqui. E hoje, certo? E aqui, vou colocar a data efetiva como se tivesse terminado às 10 horas, certo? E a gente consegue manipular essas datas, tá bom? Então, uma vez que eu manipulei aqui, se eu visualizar a ordem de serviço,
Quando eu colocar aqui, vai aparecer para mim aqui já as datas que eu alterei, ó, pessoal. A data de finalização, data de término, prevista de término e prevista de início, tá bom? Então, essa opção é legal aí para que vocês não precisam ficar toda hora abrindo a OS, editando a OS para fazer essas manipulações. Então, vamos lá. A gente já baixou o material do estoque. Deixa eu só mostrar aqui a questão do custo para vocês. Aqui nos materiais, eu tenho dentro dos materiais, eu tenho a abinha do lado aqui, ó, que chama detalhes do material, tá? Essa aba aqui, eu tenho 4 subabas aqui dentro. A baixa de material vai me indicar a quantidade que eu baixei, a data que eu baixei e o custo que esse material foi movimentado no meu estoque. Estornos, caso eu realize algum estorno dessa quantidade. O que é estorno? É voltar a quantidade para o estoque. Então, não usei o silicone, vou voltar para o meu estoque, faço um estorno, certo? A gente já vai mostrar um exemplo ao vivo aqui para vocês. Então, aqui nesse controle de baixa, eu posso ir lá no meu relatório de estoque, movimentação de estoque, um relatório muito usado por nós aqui, pelos nossos consultores, pelos clientes, porque ele te dá nível de detalhe o que está acontecendo com o seu estoque. Então, eu coloquei aqui, ó, data de movimentação no dia 14, certo? Está aqui, ó, meu OS número 8, o meu silicone, saída do meu almoxarifado, certo? Quantidade 1, e o custo aqui, ó, 15,35. Então, pessoal, recapitulando o webinar de estoque, custo do material 15,35 não é o mesmo que o valor de venda R$ 25, tá? Então, a OS está controlando o custo do seu material, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a flag cortesia e por conta dessa flag estar marcada, a gente vai ver um outro detalhe importante. Aqui em resumo, observem, aqui a gente tem a parte de receitas, ó, materiais a faturar, tá 0. O que indica isso? Se está 0, significa que o material não está disponível para faturar ou já foi faturado, né? Lembrando os status. Como ele está com a flag cortesia, ele está bloqueado de ser faturado. Então, o valor não exibe aqui para a gente faturar ele. Apesar de não aparecer aqui em cima, ele aparece como custo. Então, o custo ainda existe, né? Eu usei o material, eu consumi do meu estoque, então o custo é da minha ordem de serviço. Eu não posso deixar de considerar isso. Então, por esse motivo, aqui em materiais, aparece o custo de 15,35, que é o custo da minha baixa do estoque. Certo, pessoal? Então, vocês que vão controlar o OS para instalar e querem colocar materiais a mais, marquem a flag cortesia e o seu material não vai estar disponível para faturar, não vai interferir na sua receita, será considerado somente na despesa da sua OS. Certo? Então, vamos lá. Então, essa parte acho que ficou bem legal, deu para a gente entender. Então, depois que a gente termina essa parte de baixar, né? Eu baixei meu material, levei para minha ordem, para minha obra, a minha OS, tá? Aqui eu consigo ver também emissão de ordem de serviço, eu consigo ver os materiais e os serviços. Então, aqui eu tenho um layoutzinho que eu posso emitir. Lembrando que layouts, o Factors, a gente pode customizar, né? Colocar o logo da sua empresa, fazer aí ajustes conforme você precisa trabalhar. Então, aqui eu tenho as informações gerais, aqui embaixo eu tenho os itens da minha OS, então aqui está uma janela, aqui está outra, ó, o desenhinho da janela, bem legal, para ajudar aí o pessoal na hora da instalação. E aqui embaixo eu tenho os materiais aplicados. O que seria materiais aplicados? O silicone que eu usei, né? Então, o silicone que eu estou levando, requisitado 1, atendido 1. Atendido 1 porque ele já foi baixado do estoque, certo? Laudo técnico e aqui informações para assinatura, né? Assinatura da empresa, assinatura de quem fez a instalação. A gente pode personalizar esse layout conforme a sua empresa trabalhe, tá certo? Esse aqui é só um exemplo que o Factor tem de sugestão, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Aqui está a minha OS, tá? E vamos seguir aqui com o próximo passo. Depois que eu imprimi, fui até a obra, terminei a obra e volto, agora chegou a hora de conferir os materiais. Então, se eu usei todos esses materiais, eu preciso encerrar eles. Então, eles vão ficar disponíveis dentro da minha ordem de serviço. Então, a gente vai vir aqui, ações,
tem uma opção aqui, ó, encerramentos. Aqui em encerramentos eu posso encerrar serviço, que é chamado de item, material, apontamento, deslocamento, que a gente vai ver logo depois. Material de cortesia. Então, vou selecionar aqui o meu material, liberar. Material encerrado, então o material não fica mais disponível aí para eu manipular ele. Vamos vir aqui em ações, vamos alterar o status dessa OS, né? Vamos colocar que ela já está instalada, então já terminou aqui, certo? Meu material já passou para verde, ó, pessoal. Então aqui, ó, ele estava vermelho, agora ele já está verdinho, porque eu encerrei esse material. O que significa o encerramento? Ó, encerramento, usar essa opção aqui de encerramento é quando eu não vou faturar esse material, esse serviço. Quando eu não quiser faturar esse material ou serviço que tem a flag garantia ou cortesia, eu faço por aqui. Lembrando que tudo que é garantia e cortesia eu não faturo. Então eu tenho um material, eu não vou faturar ele, mas eu quero que considere a despesa dele na minha ordem, eu vou primeiro marcar a flag cortesia para considerar a despesa dele na minha ordem e vou depois fazer o encerramento dele através da opção aqui para que ele seja atendido, né? Para que a minha OS entenda que esse material já está concluído, tá bom? Então, toda vez que tiver a flag, vocês vão usar esse menu de encerramento aqui. Belezinha? Então, é isso aí. Essa questão de encerramento. Agora que eu já liberei os meus materiais, eu vou fazer o faturamento do serviço, né? E aí eu tenho a opção de faturar o serviço por aqui ou faturá-la pelo pedido de venda. Quando a gente está usando uma OS, a gente opta por faturar pela OS, né? Então, o faturamento daqui, esse valor que eu vou jogar lá para a ordem de serviço, faz com que o meu pedido de venda feche. Então, eu vou selecionar a minha OS, ações, primeira opção aqui, ó, opções de faturamento. Vou clicar aqui, liberar para faturamento. Então, eu vou selecionar essa opção. Por que eu tenho que liberar para faturamento? Lembra que eu falei ontem, para quem assistiu o webinar de ontem, quando eu tenho aí a opção de instalar e controlar a minha OS parcialmente, eu posso ir liberando esses serviços parcialmente. Não necessariamente que eu liberando eu tenho que faturar. O liberar é o passo anterior ao faturamento e ele pode sim ser gradativamente conforme as quantidades da sua OS. Não é necessário que você libere tudo de uma vez. Então, se você quer controlar o que o cara já instalou, seu técnico já instalou, ele já instalou a primeira janela, mas a segunda não, você pode liberar somente a primeira. E depois você libera a segunda, tá certo? Você pode fazer isso de forma gradativa, conforme a sua OS. Tá? Então, vou aplicar o saldo aqui, vamos liberar todos os serviços de uma vez, para a gente faturar. Liberado o serviço, agora sim eu posso faturar. Aí eu vou vir em ações, gerar nota fiscal dos itens, tá? Itens, pessoal. É importante a gente lembrar que na ordem de serviço tem alguns termos que mudam, né, do Factor. Então, itens não é material, é serviço. E materiais é produto, né? Nós temos todas as telas produto. Aqui nós temos os itens e materiais. Materiais são materiais produtivos e itens são serviços. A gente seleciona essa opção. Aqui dentro, ele também pergunta se você quer gerar nota de todos os itens ou individualmente. Eu posso vir aqui e indicar que eu quero somente desse item ou somente desse. Então, é bem legal essa questão do faturamento da ordem de serviço, porque você pode fazer parcial ou total, beleza? E aí a gente clica na opção de gerar nota. Nessa opção, ele exibe uma mensagem, que é opcional. Deseja gravar automaticamente a nota, sim ou não. Eu posso, então, vir aqui e já clicar em sim, o sistema vai gravar a minha nota, já com todos os itens, sem precisar abrir aquela tela para a gente conferir. Mas eu gosto sempre de conferir a nota, né? Então, eu vou clicar na opção não, antes de gravar ela. Vamos aguardar, ele está processando, né? Levando os materiais da OS para nota, e aí está a nossa nota. Então, aqui eu tenho a minha nota fiscal, certo? E aqui eu tenho um documento padrão, nota fiscal de serviço, a condição de pagamento,
que já está amarrado lá no meu participante, certo? Aqui o CFOP de serviço e aqui nossos itens de serviço com o valor de cada um deles certinho, conforme está lá na OS. Então, eu vou gravar essa nota aqui, mas o fato de eu gravar ela, a OS continua aberta, ó, pessoal. A OS número 8 continua aqui em aberto. Vou deixar até filtrado aqui a OS número 8, para vocês observarem somente ela, ó. O material já está ok, né? O material eu encerrei, era o material cortesia, mas o serviço ainda está aberto, ainda está necessitando da finalização da minha nota. Então, vou vir aqui em faturamento e vou selecionar a minha nota e vou finalizar. Quando eu finalizar essa nota, o que vai acontecer? A minha OS vai fechar. Então, aqui, automaticamente, a minha OS fechou. Vou clicar aqui para ver todos os status de ordem de serviço. E aqui está a minha ordem de serviço. Ó. 2 bolinhas verdes significa que a OS tinha material, já foi faturado, né, já foi liberado, encerrado, e o serviço também já foi concluído. Tá? Então, esse processo aqui é o processo de faturar a instalação. Vamos ver como ficou o nosso pedido de venda? Então, vamos lá na tela de pedido de venda. Tá? O meu pedido de venda é o pedido de venda número 4. Então, está aqui, ó, parcialmente atendido, certo? Por quê? Porque eu não faturei a esquadria ainda, né? Eu faturei somente o valor de instalação. Então, a gente pode ver aqui, ó, os 2 itens, o segundo e o quarto item, são os itens chamados de instalação. Se a gente vir aqui na frente, a gente vai ver que os 2 itens abertos são os de esquadria. Vamos jogar isso aqui lá para frente, só para a gente ver aqui mais de perto. Vou colocar aqui. Ó, pessoal, o item de esquadria está aberto, o item de esquadria aberto e de instalação total. De instalação já foi faturado, certo? Então, a questão de eu gerar uma OS via pedido de venda e faturar essa OS fez com que a minha OS fechasse o meu pedido de venda. Então, o fato de a gente usar uma OS não é um trabalho a mais, é um controle importante para você ter todas essas opções de quem está instalando, de data, de material, e além disso, você poupa o tempo de ir lá e fechar o pedido. Como está amarrado, o Factor faz isso sozinho para você. Tá? Então, esse era o primeiro exemplo. Paulo, tem algum comentário, alguma pergunta aí para a gente ver? Sim, tem uma pergunta aqui da Luciana sobre ela fez essa pergunta no momento que você estava falando ali do faturamento. Dá para emitir nota de serviço da prefeitura? Dá, sim, Luciana, dá para você emitir tanto a nota da prefeitura, né, a nota de serviço, através do próprio sistema Factory, na versão Pro, como também NFE, né, Jéssica? É isso mesmo, Luciana. Aqui, no momento em que eu faço essa opção aqui, ó, gerar nota dos itens, gerar nota dos materiais, o sistema vai abrir para mim a tela de nota fiscal. E lá nesse momento eu consigo definir se eu quero um documento fiscal ou um documento interno, só para fechar minha OS. Então, é possível, sim, você emitir a nota fiscal da sua prefeitura quando você estiver usando a ordem de serviço. Tem mais pergunta aqui, né, Paulo? Vamos ver aqui, uma pergunta Vamos pegar essa daqui, ó, essa pergunta da Laís. Consigo faturar um item de uma OS que a data de finalização não está informada? Então, Laís, aqui respondendo a sua pergunta, quando eu gerar a minha nota fiscal e eu não preenchi a minha data de finalização, o sistema vai automaticamente exibir um texto para eu confirmar, dizendo que a data que ele vai preencher será a data da emissão da nota. Então, que nem eu falei anteriormente, você alterar a data de finalização da sua OS, é importante você colocar essa data antes de pensar no faturamento. Você coloca a data aí no momento que acaba,
mas pode ser que demore alguns dias ainda para a pessoa do departamento de faturamento emitir a nota para o cliente final. Então, por conta disso, é importante colocar a data antes. Mas, se a pessoa esquecer de pôr a data, essa data será preenchida automaticamente na emissão da nota. Sem essa data, belezinha? Então, vamos seguir aqui, certo? Vamos para o próximo exemplo, que é um exemplo de garantia, de instalação de garantia, tá? Um exemplo bem simples aí, para a gente mostrar que é possível a gente ter uma OS de garantia. Então, a OS de garantia, eu vou clicar aqui no botão novo, vamos cadastrar aqui uma OS do tipo de instalação, vou colocar aqui o meu participante, certo? Então, vou fazer uma garantia dessa OS que a gente acabou de emitir, que é a OS do projeto número 2, tá? Então, vou colocar aqui meu técnico, colocar o Marcelo aqui, a data prevista, vamos deixar agora, né? Está previsto terminar aí às 13 horas. E aqui embaixo eu vou indicar qual é o produto que eu vou fazer a garantia. Então, vou colocar aqui o código dele, certo? Coloquei o código dele, eu vou colocar a medida, tá? E aqui na frente eu vou indicar a quantidade e vou colocar o quanto ele custa para mim. Então, vou colocar aqui um valor simbólico para a gente controlar, tá? Aqui em detalhes do item, eu vou vir aqui na aba de projetos e vou amarrar o meu projeto, para que eu saiba que essa garantia é a garantia do projeto X, né? O nosso projeto 2 aqui. Então, coloquei aqui o vínculo do meu projeto. Lembrando, pessoal, que quando for uma situação de garantia, você não vai fazer uma OS com todos os itens, né? Você vai fazer uma OS somente para aquele item que deu garantia. Então, se você fez uma instalação aí com 10 esquadrias, geralmente você vai ter aí uma, duas que deu problema, né? Se tiver alguma situação, acho que é muito raro o cliente reclamar da obra inteira de uma vez, né? Então, essa OS não tem por que ter problema em fazer ela manualmente, porque ela fica bem simples, ela fica bem tranquila aqui de criar, como vocês podem ver, certo? Então, eu vinculei o projeto, fiz aqui o valor da minha OS e já vou indicar aqui na abinha de materiais o material que eu estou levando lá. Como eu já fiz o contato com o meu cliente, eu já sei que é uma garantia, né? O cliente me passou mais ou menos o problema, eu preciso fazer a manutenção. Eu vou precisar trocar alguma peça, fazer algum ajuste para satisfazer esse meu cliente. Então, eu estou levando aqui, levar aqui essa rodana, só para a gente fazer o exemplo, estou levando 5 rodanas, certo? Para a gente ter aqui esse exemplo com mais opções. Beleza, coloquei aqui o nosso material. Aqui é outra opção que é muito importante, a gente marcar aqui a flag de garantia, tá, pessoal? Essa flag de garantia vai indicar que a minha OS é uma OS de garantia. E uma outra opção que é importante a gente ter é essa opção de atendimento externo. Então, aqui, essa opção de atendimento externo faz com que habilite essa aba aqui para nós. Ó. Se eu clicar, ela desaparece, e se eu marcar, ela aparece. De endereços. O que seria essa aba de endereços? É eu indicar para o meu técnico vou colocar aqui o endereço. Ó. O que faz essa aba de endereços? Eu digito o CEP, ele já traz o endereço para mim, como vocês podem ver aqui. Ó, eu coloquei o CEP, ele já trouxe sugestão de endereço. Ele indica onde será feita a manutenção. Então, se você tem um cliente aí, uma construtora, que você instalou aí, sei lá, 3, 4 prédios para essa construtora, é interessante você indicar aqui na aba de endereços onde o técnico precisa ir, para que ele saiba que o endereço é o endereço que você indicou e não o endereço que está dentro do cadastro do seu cliente. Então, toda vez que você tiver uma situação de uma garantia, de uma manutenção, você habilita essa flag de atendimento externo, destaca o endereço para que o seu técnico consiga ter o endereço facilmente na tela da ordem de serviço. Esse endereço também a gente pode colocar lá no layout, que o seu técnico vai imprimir, porque daí ele vai pegar aquele papelzinho, vai até a obra, né? Você consegue também colocar dentro desse layout para que a sua equipe saiba exatamente onde ir. E aí você otimiza o seu tempo aí de compartilhar informação, né? Não precisa abrir cadastro cliente e tudo mais.
Tem aqui também ponto de referência, ó que legal. Posso colocar aqui, ó, por exemplo, padaria X, e assim por diante, tá? Então, eu consigo colocar um endereço aí para a gente indicar onde vai ser feita a instalação. A gente já colocou o técnico e agora eu vou para a abinha de defeitos, tá, pessoal? Na abinha de defeitos é uma aba muito importante para o pessoal que vai fazer o S de garantia, o S de manutenção. Aqui eu vou colocar a historinha do meu cliente, o que ele está me falando. Então, por exemplo, ele falou, maçaneta está soltando. Um exemplo simples, né? Você vai ter seus argumentos técnicos, você vai ouvir o cliente e já vai saber de fato o que está acontecendo. Então, aqui é você detalhar o que o cliente está te passando, para você comparar depois se o que ele falou tinha coerência ou não, certo? Depois que você fizer a instalação, depois que você fizer a garantia, for lá e tudo mais, você vai vir na sua OS e vai indicar aqui no defeitos encontrados o que de fato aconteceu. Então, esses defeitos encontrados, você pode ver, ele é um pré-cadastro, né? Tá vendo? Ele tem já as opções prontas, eu não consigo escrever. Mas eu posso criar mais defeitos do que está mostrando aqui. Eu posso ir lá no cadastros, serviços, defeitos. E aqui na aba de defeitos eu posso criar o defeito que eu quiser. Tá bom? Então, aqui estão os defeitos que eu já criei para a gente usar no nosso treinamento. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. Então, aqui na ordem de serviço, deixa eu fechar aqui. Aqui na tela da ordem de serviço, eu aqui em cima vou identificar qual é o serviço que o cliente está me falando e aqui embaixo eu vou colocar o que aconteceu. Então, esses defeitos encontrados é muito legal para você pensar aí nos indicadores para você melhorar a qualidade do seu produto. Porque aqui no momento da ordem de serviço, você consegue classificar os defeitos que mais acontecem, né? Você vai amarrar eles a cada ordem e com esse histórico, com essa quantidade de registro que você vai ter lá na frente um banco de dados bem legal com indicadores para você conseguir criar estratégias para aumentar a qualidade do seu material, para ver o porquê que ele está tendo aquele determinado defeito com alta frequência. Pode ser um problema na instalação, pode ser um problema na fabricação, e aí você vai conseguir tomar decisões em cima desses indicadores. Então, a gente sempre fala um pouco sobre o processo para que vocês consigam visualizar a importância do preenchimento. Não é simplesmente só vir aqui e colocar qualquer coisa ou não preencher. A informação está aqui para que ajude vocês a tomar decisões lá na frente, certo? Então, aqui está o defeito relatado e o defeito encontrado. A gente lançou aqui o material, né? A gente lançou aqui a roldana. Jéssica. Oi, Paulo. Creio que você já vai mostrar aí nesse exemplo, daí já responde a pergunta aqui da Luciana, né? Ela está perguntando se a ordem de serviço é de garantia, mas houve alguns itens que eu vou cobrar dele, né, do cliente. Dá para faturar mesmo sendo uma OS de garantia? De repente, tem realmente a garantia, está dentro do prazo, mas de repente foi algum mau uso, né, ali do cliente, algo que ela entende que ela tem que cobrar pelo menos alguma coisa ali do cliente. Dá para a mesma ordem sendo de serviço de garantia, dá para ela cobrar, fazer faturamento? Dá sim, Luciana, boa pergunta, tá? Essa questão de eu ter uma OS totalmente garantia ou não, isso é opcional. O fato de eu marcar essa opção aqui em cima, garantia, não obriga que tudo que está dentro da minha OS seja garantia. Por quê? Essa flagzinha faz com que habilite a opção de marcar garantia tanto nos serviços como nos materiais. Então, o que eu ia mostrar agora mesmo, que o Paulo me interrompeu para a pergunta, era exatamente sobre isso. Aqui na parte dos materiais, se você vir aqui na frente, você vai ver que tem uma coluna chamada garantia. Se eu desmarcar a flag, essa coluna sobe. Se eu marcar, a coluna aparece. Então, por exemplo, essa OS que eu estou fazendo agora, ela é totalmente garantia. Eu não vou cobrar o serviço e não vou cobrar o material. Então, eu vou marcar garantia no meu material
para que eu não precise cobrar do meu cliente. Então, eu vou desmarcar aqui a opção de cortesia, que já vem por padrão, né, que a gente deixou configurado, e vou deixar marcado somente garantia. E lá nos meus itens, né, que são os meus serviços, eu também tenho a opção aqui de garantia. Então, no meu serviço, eu também preciso marcar a opção garantia. Se eu tiver uma linha aqui que não está com a opção, eu vou precisar gerar uma nota para fechar ela. Então, eu tenho a opção de gerar nota ou não gerar nota, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês, primeiro eu vou deixar desmarcada a opção de garantia do item, vou gravar aqui. Então, vamos marcar, né? Vamos fazer, depois eu faço um outro exemplo que eu estou pensando para vocês, porque tanto o material ou serviço estando com garantia ou não, eu consigo fazer o encerramento da minha ordem sem precisar gerar nota, que nós temos uma opção de encerramento sem faturamento. Mas no nosso exemplo de garantia, eu vou deixar tanto o nosso item como garantia e o nosso material como garantia. Tá? Então, recapitulando aqui a resposta, é importante que a flag esteja marcado na linha que você não quer faturar. Se você tiver algum material, algum serviço que quer faturar, você deixa a opção desmarcada. Tá? Então, deixei as opções desmarcadas. Vamos aqui em resumo para vocês olharem. A nossa OS está zerada, ó. Não tem valor nenhum, nem para faturar e nem de material e nem de serviço para faturar e nem de despesa, porque eu não baixei nada ainda, né? Então, agora a gente vai fazer a baixa dos materiais. Então, eu vou gravar aqui a minha ordem de serviço. Vamos voltar lá na ordem de serviço. Vamos retirar o filtro aqui. Está aqui, ó, minha ordem de serviço número 13. Ó, olha o valor dela aqui, pessoal, 0. É garantia, né? Se ela é totalmente garantia, não tem por que ter valor nenhum. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção que eu não mostrei ainda. Aqui no botão Ações, Movimentações de Materiais. Vocês estão vendo que a opção está bloqueada. Por quê? É importante que, para eu conseguir manipular meu estoque, a OS tem que estar finalizada. Se a OS não estiver finalizada, eu não consigo baixar material ou estornar material. Então, vamos finalizar nossa OS primeiro. Finalizei. Se você finalizou a OS, mas você deseja reabrir, voltar para a edição, enquanto você ainda não manipulou ela, você pode usar essa opção aqui, ó, reabrir ordem de serviço, tá? Ele faz com que a ordem volte para a edição. Volte para a edição, mas não altera número, não faz aquelas questões de desdobro, certo? Então, vou finalizar aqui minha OS. Finalizei ela. E agora eu vou baixar o meu material, baixar a minha roldana. Então, eu cliquei ali na opção de movimentações, baixar material. Vou clicar aqui numa data e indicar de qual estoque eu estou tirando a minha roldana. Então, eu vou clicar aqui na opção de aplicar saldo, porque ele vem aqui na quantidade de baixar. Então, aqui, ó, eu preciso de 5, certo? Eu posso baixar parcial, mas eu vou baixar 5. Certo? Aqui mostra todas as opções do meu material. Ele vai consultar o estoque, tem saldo, baixou do meu estoque. Então, se eu entrar aqui e visualizar a minha ordem de serviço, vocês podem ver que a bolinha de material estava verde, agora ela ficou vermelha. Porque eu baixei material. Então, se eu baixei material, preciso atender o outro status, que é o status do faturamento. Então, se eu vim aqui no resumo agora, eu tenho o custo de R$ 112,50. O que é esse custo de R$ 112,50? A gente vai vir aqui em materiais, detalhes do material. Então, eu baixei 5 roldanas, que o custo dela era R$ 22,50. Então, me deu aí o custo de R$ 112,50. Então, o custo da minha ordem de serviço, que é uma garantia, é o custo do material do meu estoque. Então, é importante você ter uma OS de garantia para você saber quanto ela está te custando, né? Quanto de prejuízo você está tendo, né? Garantia pode ser um problema de peça, um problema de instalação, mas não deixa de ser um problema. Então, você precisa enxergar esse custo para depois você apontar e criar aí suas melhorias para diminuir esse valor de custo com garantias. Certo? Então, aqui está minha OS. Já baixei meu material. E agora a gente vai concluir a ordem, né? Terminei aí a manutenção da garantia.
Deixa eu mostrar aqui para vocês uma questão. Olha aqui que legal. Aqui está meu o item da OS. E aqui, o defeito encontrado, ó, o defeito relatado pelo cliente aqui em cima, ó, o que o cliente relatou, a maçaneta está soltando, e aqui embaixo o que eu encontrei. De fato, estava com parafuso solto. Então, dentro da emissão, a gente consegue trazer informações que estão na OS e você pode depois imprimir isso, o seu cliente assina, né, para concluir que a garantia foi prestada pela empresa, e você consegue guardar isso como um laudo, né? Tem até a parte do laudo técnico que eu consigo escrever o que de fato aconteceu, anexar foto, ir lá na obra, tirar foto para ver se realmente estava com problemas, estava soltando, tudo isso você consegue armazenar na OS e trazer para a emissão e guardar esse laudo para depois você ter a informação armazenada também em locais físicos, não só no sistema. Então aqui vamos fechar a OS, ó, está com as duas bolinhas vermelhas, minha OS precisa ser fechada. Como eu tenho material e serviço garantia, eu vou fechar lá por baixo, ó. Vou vir aqui em encerramentos, vou fechar primeiro o material. Então eu vou aplicar o saldo aqui para liberar a quantidade que eu preciso encerrar de material. Fechei meu material. Então, como vocês podem ver, a bolinha passou para amarelo. Certo? E agora a gente vai vir aqui, ações, encerramentos, encerrar item de garantia ou cortesia. A gente vai selecionar aqui, liberar. Atualizar a telinha aqui. A minha OS fechou. Então aqui, ó, a minha ordem de serviço de garantia está com o serviço atendido e está também com os materiais atendidos, certo? Então a gente termina aí o processo de garantia e a minha OS continua com o valor 0. Certo, Paulo? Oi, Jéssica, isso daí. Muito obrigado aí pelas explicações. Temos aqui alguns comentários breves. Stay home, fique em casa, ótima explicação, good vibes. Obrigado, pessoal, participando aí. Né? Mesmo em home office, estamos aí dentro de casa, mas continuamos trabalhando, né? Não podemos parar. É isso aí. Então vamos lá. O terceiro agora é a instalação quando é terceirizada, certo? Quando é terceirizado, esse é um assunto que foi muito comentado ontem, né? O pessoal debateu bastante como que a gente controla isso. Então, se você que estava ontem está assistindo hoje, pode fazer várias perguntas aí que a gente vai responder. Se não, o pessoal assiste as gravações depois, né, Paulo? Isso, ontem teve bastante perguntas relacionado a isso, algumas empresas, toda a parte ali de vendas, de compra, de produção, de qualidade, faz ali na sua empresa, mas às vezes a instalação é uma equipe terceirizada que faz isso, né? É uma outra empresa, ou uma pessoa física. Então, daí, nesse caso, você pode controlar também a instalação, mesmo seja terceirizada. Daí você pode permitir que essa equipe também tenha acesso aí, de repente, ao sistema Factory, ao seu servidor aí, né? Seja da forma que você vai decidir. Eu vi algumas empresas que a empresa terceirizada conecta no servidor via VPN, porque daí alguém da equipe lá, o líder da equipe, o coordenador da equipe de instalação, faz esses apontamentos. E vi casos também que, no momento ali da saída da instalação, há uma máquina, há um computador ali, onde sempre que a equipe, né, terceirizada chega, vai embora, sempre é feito apontamentos ali fisicamente no próprio local da empresa, né? E também há casos onde não é a pessoa da terceirizada que faz esses apontamentos, é alguém da sua própria empresa, né, que vai fazer esses apontamentos, né? Mas, conforme a gente falou ontem também, logo a gente está com um projeto aí de desenvolver uma aplicação para que lá na sua obra a equipe consiga, seja terceirizado ou não, a equipe consiga, de repente, através de um tablet, do celular, fazer todos esses apontamentos ali de forma remota.
Mas apesar que hoje você já consegue também, mesmo estando ali na obra, fazer isso. Só que se você tiver ali um notebook com acesso à internet, daí você pode conectar através de VPN no servidor da sua empresa. Basta você ter uma conexão com a internet no local da obra onde você estiver, ok? É isso aí, Paulo. Jéssica, pode dar Vamos continuidade aí. Então, vamos voltar aqui para o Factory. Então, vamos lá, pessoal. Falando de terceirização, o Factory, ele gerencia para você a compra desse serviço, né? Você está passando para um terceiro fazer a instalação para você, então você consegue ter a ordem de serviço. Então, o primeiro passo de ter a ordem de serviço, a gente segue o padrão que nós já vimos até agora, né? Via pedido de venda, via integração ou manualmente. Agora, o importante é, depois que a OS já existe, você fazer a atribuição desses valores que você vai pagar a alguém. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver, vamos pegar aqui, vamos gerar aqui a nossa ordem de serviço deixa eu pegar aqui no nosso pedido de venda do nosso projeto número 4, né? Então, eu já gerei aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui qual é a nossa OS. Aqui, a nossa OS número 12, tá, pessoal? Então, vou abrir ela aqui para a gente ver. Ela foi gerada do nosso pedido de venda número 6. Então, ela está aqui com o vínculo do nosso pedido, ó, nosso pedido de venda número 6, os nossos itens de instalação, certo? E a partir daqui, eu consigo definir se eu vou terceirizar ou não. Então, é opcional. Tudo dentro da mesma tela. Então, aqui nos nossos itens, eu vou vir aqui na frente, pode vir aqui até o final da tela, onde eu tenho as informações aqui, por exemplo, de área, né? Eu tenho a área de cada produto que está vindo lá do sistema técnico. Posso ter o peso também, se vocês forem trabalhar por peso, você consegue definir o peso da esquadria. E aqui é a informação que eu preciso mostrar para vocês. Deixa eu diminuir aqui, a gente aumentar aqui esses esses 3 campos aqui, que são importantes, tá, pessoal? Deixa eu só ajustar aqui para a gente enxergar bem eles. Pronto. Aqui está. Então, o primeiro campo importante é o tipo do pagamento do técnico, tá? Aqui nesse tipo do pagamento do técnico, eu tenho a opção de pagar ele pelo metro quadrado da instalação, por quilo ou por unidade. Pelo que eu já implantei nos clientes, né, que a gente já conhece, que utilizam essa opção, é muito comum ser pago por metro quadrado. Então, se você tem um padrão de como você paga, você deixa parametrizado dentro de um parâmetro, certo? Tem um parâmetro aqui que determina qual é o tipo de meio de pagamento que você deseja que já venha preenchido. Então, eu deixei já o metro quadrado para ficar mais fácil, certo? E o valor unitário que você paga. Então, aqui eu vou colocar um exemplo bem simples, a gente vê o cálculo, né? R$50 eu estou colocando, que é o valor que vai ser pago por metro quadrado. Então, aqui eu tenho 4 e 18, R$50 eu estou colocando para cada um deles. Então, esse valor de R$50 do metro quadrado, ele vai gerar aí para nós a compra do serviço com base nesses 3 campos. Então, se você vai controlar a sua terceirização da sua instalação através da ordem de serviço, você vai até o final nos itens e preenche essas 3 colunas. O tipo do meio de pagamento, o valor unitário que você vai pagar por esse meio de pagamento, né? Por exemplo, estou pagando por metro quadrado. Quanto eu pago por metro quadrado? E na terceira coluna ele vai te dar o cálculo com base nos valores que ele encontrou, certo? Então, essa informação é a informação mais importante que a gente tem nesse primeiro momento. Eu vou marcar aqui meu técnico, o José. Quem vai fazer essa instalação para mim agora é o José. E já vou explicar um pouco mais por que eu coloquei o José ali, certo? As demais informações da OS são normais, igual a gente já explicou até aqui. A gente grava a nossa ordem de serviço. Vamos finalizar essa OS, tá? Vamos finalizar essa OS. Pronto. Vamos colocar alguns materiais, né? Vamos levar alguns materiais para essa OS. Então, a gente pode levar, por exemplo, incluir aqui um silicone.
Então, posso colocar aqui, ó, silicone, certo? Vou deixar cortesia, né, porque eu não vou cobrar do meu cliente, quantidade 1. Beleza. Então, tá aí, né, minha OS, terceirização, tô enviando o silicone lá para o meu terceiro instalar. Se você não for, é terceiro, mas eu baixei o silicone que eu já deixo separado. Quem vai controlar esse silicone não sou eu, é o meu terceiro. Ele que controla as quantidades do estoque dele. Vamos tornar, então. Vamos tornar aqui, ações, movimentações, estornar material. Aí ele já pergunta para mim para qual estoque eu quero que volte a quantidade. Eu vou aplicar o saldo do silicone e vou gerar aí o estorno desse material. Vamos aguardar aqui o sistema processar. Prontinho. Então, o material foi estornado. Se a gente ver essa OS agora, vou abrir aqui. A gente vai aqui em materiais. Ela está com o material, o quê? Cancelado, né? Então, esse material foi cancelado porque ele foi estornado. Então, ele voltou para o estoque. Certo? É isso aí. Vamos seguir aqui com o processo de terceirização. Então, depois que eu finalizo, que eu anunciei as coisas da minha OS, eu vou fazer a liberação do pagamento. Que momento que eu vou pagar esse meu terceiro? Vou pagar quando ele instalar, certo? Então, você pode fazer essa liberação parcial também. Assim como você libera para pagar o seu cliente, você pode liberar para pagar o seu terceiro. Então, se você tem aí uma obra muito grande, então vamos por aí 20 esquadrias aqui, né, com quantidades altas, você vai fazer o pagamento dele conforme a entrega do serviço dele. Então, você vai mandar uma pessoa para inspecionar lá, ver se o cara instalou mesmo ou não. Vai ter, né, esse comparativo de quanto ele está instalando por tempo, de acordo com o que vocês combinaram em contrato de prestação de serviço. E aí você pode fazer o pagamento dele conforme ele for liberando. Ou então você faz tudo de uma vez. Nesse exemplo, a gente vai liberar tudo. Então, a gente vai vir aqui em ações, liberar para pagamento. E é aqui que você define se você quer liberar, por exemplo, ó, de 4 maxiar, ele instalou 2. De 10 janelas de correr, ele instalou 5. Eu posso fazer essa liberação parcial. Ou então, eu libero tudo de uma vez, se você for pagar só no final. Olha, tá aqui na minha empresa, a gente paga a empreiteira só no final. Para daí, quando terminar toda a obra, a gente paga eles, fatura uma nota só e show de bola. Se você faz dessa forma, você libera tudo. Se você faz conforme ele instala e te dá um ok, você faz parcial. Então, o primeiro passo é liberar. E o segundo passo é gerar o pedido de compra. Então, você vai vir em ações, gerar compra do serviço. Simples assim. Você vai clicar nessa opção, você vai indicar quais são os itens que você está gerando a compra. Lembrando que o que está aparecendo aqui é o saldo do que você liberou. Então, se você liberou parcial, só vai liberar para você gerar pedido da quantidade que você fez a liberação e assim por diante, tá? Uma tela vai gerando saldo para outra. É muito importante a gente entender isso, porque se você olhar essa tela e não está aparecendo a quantidade total, é porque alguém liberou parcial. Então, aqui, pessoal, a gente vai aplicar saldo para liberar tudo, para gerar o pedido de compra da quantidade total. Então, aqui está o nosso pedido de compra, certo? Vou colocar aqui uma condição de pagamento, que eu combinei com ele, em 30 dias. Jéssica? Sim, Paulo? Eu vou trazer aqui à tona a pergunta do Pedro, que daí você já vai estar explicando aí em seguida, que ele perguntou aqui, o técnico emite uma nota de serviço para a minha empresa, então creio que deva ser terceirizado. Eu devo lançar essa nota aí dentro da ordem de serviço? Creio que aí na sua explicação você vai mostrar o momento certo de lançar essa nota, né, que ele recebe aí, que ele recebe desse terceiro. Nesse primeiro momento, Pedro, ela está gerando ali o pedido de compra, né, o pedido de compra desse serviço, dessa mão de obra. E daí essa nota que você recebe, você vai lançar em recebimento com base o quê? Com base nesse pedido que ela está criando, mas no decorrer aí a Jéssica já vai dar continuidade e creio que daí já responde a sua pergunta. Ok? Pode continuar. Mesmo. Isso mesmo, Paulo. Boa pergunta aí do Pedro. Aqui, nesse momento, eu estou gerando a compra. Então, se você trabalha com uma empresa grande de instalação, né? Essa empreiteira que faz a instalação para vocês aí, exige que você mande um pedido para que ela fature.
aí está o seu pedido. Mas, de qualquer forma, esse pedido ele é obrigatório ser gerado. Então, a gente vai gerar esse pedido de compra que traz para nós os itens da OS. Então, você pode olhar aqui, ó, os itens são os 2 itens que nós colocamos lá na ordem de serviço, com o valor unitário do valor que a gente vai pagar para chegar no valor total. Então, aqui faz com que chegue no valor total que você definiu lá na OS, beleza? Então, o pedido é um passo antes da nota. Então, já vou mostrar a nota para você. Um outro ponto importante aqui vamos preencher aqui primeiro o CFOP, né? CFOP de instalação. Vamos colocar aqui o CFOP do pedido de compra. Se você tem dúvida em como alimentar esses campos de pedido de compra, pessoal, tem aí para vocês um webinar só de compras que pode ajudar. Então, se você tem dificuldade de preencher esses campinhos que eu estou fazendo aqui agora, temos um webinar só sobre compras que pode te ajudar aí nessa dúvida, certo? Então, vamos lá. Aqui, o detalhe que eu queria falar do porquê que eu escolhi o José, né, no momento de gerar lá a OS. Vocês estão vendo que o pedido de compra não está em nome do José, está em nome da empreiteira Camargo Souza. Ou seja, o José é um terceiro que pertence a essa empresa. Ele não é um funcionário da minha empresa. Por isso que eu estou terceirizando a instalação. Então, esse é um ponto importante que vocês precisam ter atenção. No momento de gerar a OS, vocês têm que indicar um técnico que seja terceiro, que não seja o seu técnico. Senão, você não vai conseguir gerar esse pedido de compra, vai exibir erros na tela. Como que eu vinculo o técnico ao terceiro? Vou mostrar agora para vocês. Então, aqui, vocês têm que vir aqui em cadastro de participantes. Primeiro ponto, tem que cadastrar aí o fornecedor, que é a empreiteira que vai fazer essa terceirização, que vai fazer essa instalação. Você tem que cadastrar ele como um fornecedor. Então, tá vendo? Ele tem CNPJ, ele tem endereço, ele tem dados de fornecedor, dados de quem emite nota, certo? Cadastrei ele. Depois, você vai cadastrar os funcionários dessa empresa. Então, você vai pegar a lista dos técnicos da empresa que está prestando o serviço da instalação para você e vai cadastrar eles no Factor, como se eles fossem da sua empresa. Então, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês como que eu cadastrei o José. Então, aqui no cadastro dele, eu cadastrei normal, né? Nome, aqui como funcionário, mas lá no final, vamos lá na última abinha, que é a abinha de funcionário. Aqui nessa abinha eu marquei que ele é terceirizado e eu indiquei qual é o fornecedor que ele trabalha. Então, essa informação é importante, é obrigatória para você gerar a terceirização da instalação. Jéssica, só um comentário aí relacionado a isso, até um gancho de uma próxima live. Bom, pessoal, então, quando você tem uma empresa que você contrata, terceirizada, que envolve daí pessoas, né, que vão prestar um serviço, como a Jéssica falou, você tem que cadastrar aí a empreiteira, esse exemplo que ela usou é a empreiteira Camargo Souza, mas você tem que cadastrar também todos aqueles funcionários. E saiba que quando você contrata uma empresa terceirizada e há pessoas fazendo o serviço, você também tem responsabilidades na questão aí de funcionários, responsabilidades compartilhadas, como, por exemplo, você precisa se certificar e se garantir até para proteger aí a sua empresa, se esse funcionário tem algumas capacitações que precisa ter, como, por exemplo, no mercado de esquadria é muito comum trabalho em altura, então esse funcionário precisa ter um curso, um certificado que ele é apto para trabalhar em altura, alguns EPIs que têm que ser utilizados, questões de alguns cursos, os exames médicos, às vezes, exames de pressão, de vista, enfim. Então, isso você pode controlar também no módulo RH, que vai ser daí tema para uma outra live. Mas, fazendo um gancho junto com a ordem de serviço, também esse módulo de RH, você precisa também saber, embora você contratou uma empresa, nesse exemplo aí, empreiteira Camargo Souza, você precisa saber um a um quais são os funcionários dessa empresa que você contratou que estão prestando serviço, que estão lá no campo, lá na sua obra, lá na construção, porque afinal de contas, aquela construção lá, quem está prestando serviço é você.
A única diferença é que você terceirizou, mas a responsabilidade também, se acontecer alguma coisa lá, também pode cair sobre a empresa. Então, você precisa se precaver em alguns pontos, mas daí a live de RH vai ser tema para um outro assunto, ok? Pode prosseguir, Jéssica. Não, legal, Paulo. Bom você complementar aí, porque esses campos estão aparecendo, o pessoal pode ter dúvida, né? A gente vai sanar tudo isso nesse próximo encontro, quando for falar desse tema específico de RH. Então, voltando ao nosso tema de ordem de serviço, vocês precisam ter atenção a esse campo, né? Essa flagzinha terceirizado e marcar aqui quem é o fornecedor para qual empresa o José da Silva trabalha. Então, você vai ter o seu José da Silva aí, né? Na hora de ter a sua OS, você vai indicar o técnico, você não vai indicar a empresa terceira. Só que você vai indicar um técnico da empresa que você vai pagar depois, certo? Então é isso aí, pessoal. Esse é o cadastro que eu tinha para mostrar para vocês. Voltando ao nosso pedido de compra, então aqui está, né, a empreiteira, aqui está os itens. Então aqui no nosso pedido de compra, mesmo ele gerando um pedido de compra que já com os valores certinhos, se você decidir mudar, você consegue, né? Então eu consigo vir aqui, ó, mudar aqui para 45, certo? Então vim aqui, ó, no fluxo de caixa, e consigo também voltar aqui para o valor. Então, esses valores aqui eu consigo manipular, mesmo eles vindo aí da OS. Um outro ponto importante é o fluxo de caixa, tá, pessoal? O fluxo de caixa tem uma conta aqui, ó, terceirização de instalação, que eu criei. Essa conta de terceirização, ela está onde? Lá na minha ordem de serviço. Então, eu vou vir aqui em ordem de serviço, vou abrir ela aqui. Só um minutinho. Vamos visualizar aqui a minha OS para mostrar para vocês o fluxo de caixa dela. Tá? Então, aqui na minha ordem de serviço, em fluxo de caixa, eu tenho fluxo de caixa a receber e a pagar. Então, o fluxo de caixa a pagar traz para nós a conta que está lá no meu pedido de compra. Então, esse é um outro ponto que é importante ficar alinhado corretamente, para que a conta que você coloque aqui seja a conta correta, porque ela vai ser copiada para o meu pedido de compra, certo? Lembrando que se você está tendo uma terceirização da instalação, você está tendo um custo, né? No caso nosso aqui, ficou em R$ 1.100. Estou tendo um custo desse valor, dessa instalação, então eu preciso atribuir ele a uma conta do meu plano de contas, para que lá na frente, na hora de eu fazer o meu fluxo de caixa, ele apareça para mim como um valor a pagar, um valor pago depois a nível de histórico, certo? Então é importante o fluxo de caixa também ser conferido. Conferir todas as informações, é só eu gravar aí o meu pedido. Então, eu gravei meu pedido de compra. Na minha ordem de serviço, nada aconteceu, tá, pessoal? Vamos fechar aqui essas telas, a gente focar aqui na compra do serviço. Então, eu fechei aqui a minha OS, tá? Como vocês podem ver aqui na tela, vou atualizar aqui a tela para vocês, a minha OS não sofreu nenhuma alteração, eu só gerei um pedido de compra, tá? E a questão de eu gerar o pedido de compra não faz a alteração na minha ordem, ela simplesmente é o controle a mais que eu tenho disponível para usar, certo? Então vamos lá, aqui está meu pedido de compra, ó, 1.100. Então, o que eu tenho? Qual que é o próximo passo? Aí a pergunta do Pedro, né? Eu tenho o pedido de compra, vou vir em ações, vou finalizar ele, certo? Ó, traz o rateio do projeto, traz tudo bonitinho. E aí eu vou pegar esse pedido e vou gerar uma NR. Na hora de eu gerar uma NR, eu vou selecionar aqui para nós um documento, né? Documento de entrada, pode ser um documento específico para serviço. Vou colocar o número da nota que o meu fornecedor me mandou. Vou colocar a data que foi feita o serviço, a data de emissão da nota e vou prosseguir com os outros campos de nota e vou gravar. Gerei a minha nota, vou vir aqui no módulo de recebimento e vou finalizar aqui a minha nota de entrada. Então, meu pedido de compra foi fechado, a minha nota foi fechada também, ó, ela aqui, ó, R$ 1.100. E
E agora, o que ela gerou para mim? Gerou financeiro. Então, só uma palhinha aqui, para a gente ver como que ficou. Vou colocar aqui no meu títulos a pagar. Vou colocar aqui. Já gerou aqui o valor que eu vou pagar para esse terceiro. Então, lá da ordem de serviço, eu criei pedido, que do pedido eu gerei nota, que da nota eu gerei título. Então, já está tudo programado para eu pagar o meu terceiro, certo? Então, você consegue ter todo esse controle gerando a compra direto da ordem de serviço, tá? Como a gente tem aí essa questão do... Eu paguei meu terceiro, então agora eu vou encerrar aqui o meu material de garantia, tá? Para a gente finalizar essa OS. Jéssica, oi, Paula. Tem uma pergunta, aqui uma pergunta minha mesmo. Aí no título a pagar, né, que gerou aí do terceiro, se de repente eu não pagar ou pagar parcial só a metade, aparece lá no S o status do título? Tem um campo, não tem, que aparece na OS o status ou não? De cabeça eu não me recordo. O status, aqui aparece para nós o vínculo do pedido de compra, que foi gerado da ordem de serviço. Ah, ok. Tá? Eu consigo ter a rastreabilidade, mas não o saldo. Eu consigo ter a rastreabilidade do que foi gerado de terceiro. Então, no caso aqui, ó, eu consigo saber qual é o item do pedido que foi faturado, tá vendo? Eu tenho aqui os valores e consigo ver aqui também, na aba pedidos de compra, consigo saber qual é o pedido que gerou para esse empreiteiro. E a liberação que eu fiz também. Certo? Ok. Legal, pode prosseguir. Então, beleza. Então, aqui, vamos concluir aqui. Deixa eu ver, tem o material. Vamos baixar esse material. A gente cancelou o material, verdade, esqueci. Eu querendo encerrar material, não tem mais material, que a gente cancelou. Então, eu vou fazer agora a liberação para a gente faturar. Vamos aqui em opções de faturamento, liberar para faturação S. Eu vou cobrar do meu cliente, né? Eu paguei meu terceiro, agora eu vou cobrar do meu cliente. E aí é o processo normal que a gente já viu até agora. E vir aqui, gerar nota fiscal dos itens. E gerar aqui a minha nota fiscal. Gerar aqui a minha nota fiscal de serviço. E depois a gente fecha aqui a nossa nota. Vamos finalizar a nossa nota. Aqui, ó, que legal. Nota não pode ser finalizada, pois existem itens de ordem de serviço vinculados com data prevista maior que a data de hoje. Então, essas datas, elas têm importância para que você não faça nenhum processo fora dessa data. Então, tá colocando aqui, ó, coloquei para começar amanhã a OS, estou mexendo nela hoje. Então, a OS não vai dar muito certo, né, pessoal? Se eu coloquei para começar amanhã e estou fazendo nota hoje, a OS não vai deixar eu finalizar. E agora aqui, finalizando, deixei a data de finalização vazia, certo? Ele já preencheu para mim lá a data com a data da minha ordem de serviço, certo? E aí a minha OS fecha, né? Lembrando que a OS, ela fecha pelo status do serviço. Então, essa OS número 12 que a gente usou já está fechada. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Esse é o processo de terceirização, tá? Como que fica aí a minha OS, como que eu gero a compra dessa terceirização e como que eu pago essa terceirização, né? Através da nota, do título que gerou. E agora a gente vai para o assunto final, que é a manutenção, controlar a manutenção manual da minha ordem de serviço, tá? Então, eu vou pegar, para a gente controlar aqui, ó, vou usar essa ordem de serviço aqui, número 10, mostrar como que ela tá, que é uma ordem de manutenção que a gente fez ontem. Lembrando que a ordem de manutenção pode ser via proposta ou manualmente, né, pessoal? Então, aqui eu tenho um item chamado mão de obra, que é o meu serviço, ó, de R$150, e tenho um material aqui, ó, uma roldana, quantidade 1. Vou colocar mais material aqui, ó, vamos colocar aqui o silicone também. Vou colocar outro item primeiro.
Vamos colocar 3 produtos aqui para a gente trabalhar com eles, tá? Vamos colocar aqui, rodando, vamos mudar aqui para a quantidade 3. E vamos pôr o silicone aqui também. Então, tudo que eu estou levando lá para atender essa manutenção que chamou a gente, tá? Aqui no defeito relatado, né? Como a gente já falou, a gente vai colocar aqui o defeito que o cliente falou. A gente já fez isso lá no processo de garantia. Vamos focar aqui em como atender essa OS de manutenção. Então, vamos lá. Eu vou gravar essa ordem. Eu lancei os materiais, né, dela. Vamos gravar aqui a minha OS. Vamos baixar os materiais dela para eu poder levar. Então, como eu lancei dentro da ordem, eu faço a baixa por aqui. Então, vou selecionar aqui a data que eu estou baixando, local de estoque, o saldo. Vamos baixar os 3. Certo? Terminei a instalação e agora eu vou fazer o estorno do que eu não usei. Então, por exemplo, vamos estornar aí uma roldana. Levei 3, usei 2 só. Respondendo a pergunta do Gessé, lá do começo da live. A gente vai vir em ações, movimentações, estornar material. Vou indicar o estoque e vou selecionar somente a roldana quantidade 1. Tá? Os outros eu vou deixar normal. Estornei a minha roldana. Agora, vamos ver se tem mais pergunta aqui, Paulo. Tem uma pergunta aqui da Laís aqui, ó. Bom dia, preciso cadastrar um CFOP que não movimente estoque para faturar o material da US? Vamos responder essa questão, pessoal. Eu preciso ter um CFOP que não movimente estoque, sendo que eu baixei o estoque na nota, na US, eu baixei o estoque na US. Na hora que eu gerar a nota, se eu tiver um CFOP que movimenta estoque, ele vai baixar o estoque de novo? Vamos dar uma olhada nessa pergunta? É bem interessante. Vamos ver aí como que a gente atende nessa situação de manutenção, que é uma situação que eu geralmente vou faturar o meu material, né? Nas outras que a gente viu até agora, eu estou colocando material para poder ter controle de estoque, mas eu não vou repassar para o cliente. Agora, na manutenção, eu vou repassar, né? Eu troquei lá uma maçaneta, troquei uma roldana, eu vou fazer isso e eu vou cobrar do meu cliente. Então, a gente vai pegar aqui a ordem de serviço, eu já estornei a quantidade, vamos fazer aqui, ó, ações, gerar nota fiscal de materiais. Vamos gerar uma nota de material que a gente não gerou ainda, tá? Então, não vou gravar automaticamente, quero conferir aí a minha nota. Vamos aguardar aí o Factor gerar nossa nota. E aí está, ele trouxe aqui para mim, trouxe para mim aqui somente a roldana. Vamos dar uma olhada lá na nossa OS, como que ficou? Deixa eu atualizar aqui. Só um minutinho. Vamos editar aqui a nossa OS. Então, vamos lá nos nossos materiais. Certo, aqui tá a rodana, todos atendidos, ó, rodana atendido 2, ficou saldo 1, ó, a resposta aí do Gessé, não sei se o Gessé tá nos assistindo ainda, ficou saldo, ó, eu devolvi, então eu vou faturar só 2, tá? Então aqui, ó, atendimento parcial, total, e a gente vai gerar nossa nota. Vamos desmarcar aqui a flag de cortesia, por isso que não gerou nossos materiais. Vamos deixar somente o silicone como cortesia, pessoal? Porque o silicone é meu, né, do almoxarifado, já tenho ali para atender as nossas manutenções, então a gente vai deixar, a gente não vai cobrar o silicone, eu vou cobrar somente as peças que eu usei. Então eu vou deixar o silicone como cortesia, certo? E vamos trazer para cá para ficar mais fácil? Toda hora eu fico voltando. Ó, então eu vou deixar o silicone como cortesia e vou deixar a roldana e o fecho normal para ser cobrado. Então, quando ele estiver com a flag de cortesia, ele não vai para a nota fiscal, porque eu não vou passar o custo para o meu cliente, eu estou fazendo uma cortesia para ele. Então, vou selecionar aqui, ações, gerar nota de materiais. Vamos gerar uma nota novamente. Vou colocar a opção não, porque eu gosto de conferir nota, né? Gerou aqui a minha nota. O que veio na minha nota? Veio a roldana e veio o fecho. A roldana veio em quantidade 2 e o fecho veio em quantidade 2. Então, a roldana tinha 3, mas eu só baixei 2 do estoque. Então, ele só vai gerar nota do que eu baixei. Mas,
Apesar de eu pedir 3 e baixar 2, e eu gerar nota de 2, nada me impede. Ele deixa, assim, eu fazer esse processo parcial. A diferença, nesse processo específico aí lá da pergunta do nosso amigo Gessé, é que no processo deles eles colocaram uma trava. Então, se você não quer que o seu faturamento gere nota enquanto o seu estoque não deixar todos os materiais baixados, você tem a opção de travar e aí não vai deixar gerar nota. Vai fazer com que você mantenha sempre todos baixados com a quantidade total, tá bom? Mas se você não se preocupa com isso, você pode fazer dessa forma que eu fiz, baixando, estornando, e ele vai gerar nota somente daquilo que você baixou, certo? E respondendo aí a pergunta da Laís, nessa questão na hora da nota, né? Eu tenho uma nota aqui, ó, CFOP 5101. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o cadastro desse CFOP. Vamos abrir aqui a tela de cadastros de CFOP 5101. A gente dá uma olhadinha aqui, ó. Tá? Vou marcar a flag de movimento estoque para a gente movimentar estoque nessa nota. Então, flag movimento estoque. Tá? E aqui na minha nota, ele está aqui com o CFOP 5101, que eu acabei de dizer que vai movimentar estoque. A quantidade do meu material é 2. E aqui dentro da nossa nota, em detalhes do item, eu vou vir aqui na frente para mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho uma aba chamada Ordem, Serviço, Materiais. Essa aba me mostra que eu tenho uma OS que eu estou usando quantidade 2 dessa OS. Então, aqui, a referência da Roldana com a ordem de serviço é 2 e eu estou faturando 2. O fecho, a referência é 2 e eu estou faturando 2, certo? Quando você tiver a mesma quantidade que está aqui com a referência da sua ordem de serviço, o sistema não vai movimentar estoque, porque ele entende que você já movimentou essa quantidade anteriormente. Se você aumentar a quantidade aqui, o sistema vai baixar somente a diferença. Então, se eu disser aqui que a quantidade da Roldana é 3 e a referência mantém 2, o sistema vai tirar 1 do estoque, tá? Ele vai fazer isso para que você consiga faturar a mais da OS e não deixar de controlar seu estoque. Então, é importante essa pergunta, gostei dela. Obrigada, Laís, pela pergunta, porque se você tem uma OS movimentando estoque, você vai gerar nota, não se preocupe, a nota não vai movimentar. Mas se você quiser cobrar algo a mais do cliente que não foi lançado na sua ordem de serviço, você pode, basta você aumentar a quantidade ou simplesmente colocar o produto manualmente aqui. O que vai diferenciar é o rastreio aqui em detalhes do item, ordem, serviço, materiais. É essa informação que vai fazer o comparativo se você tem que baixar estoque na nota ou não, tá? Espero ter respondido a pergunta aí. E aí a gente gera a nota normalmente aqui, tá? E depois de gerar a minha nota, é só eu finalizar ela, tá, pessoal? A gente finaliza a nota e a nossa ordem de serviço que estava vermelho vai ficar amarelinho, tá? Ficou amarelinho aqui porque eu não baixei todo o estoque, né? Eu estornei o estoque do material, mas não tem nenhum problema, por enquanto esse status fica dessa forma. A gente até está pensando, né, Paulo, com a nossa equipe, em criar algumas melhorias para que esse processo aí, a OS não fique parcial, mas se ela ficar parcial, não se preocupe, porque o que fecha a sua OS é o status dessa bolinha, que é o serviço, que é quando a gente liberar aqui o serviço, que é a mão de obra, né? Vou liberar a minha mão de obra e fizer o faturamento, né? Gerar aqui a minha nota de serviço, ou então eu vim aqui na opção e encerrar sem faturamento. Olha, eu conversei com esse cliente, realmente foi um problemão lá na nossa manutenção. A gente não vai cobrar visita, a gente vai cobrar somente as peças que a gente usou. Gerou nota fiscal das peças e eu consigo abonar aí, sem precisar marcar flag de garantia, de cortesia. Eu venho aqui e indico que eu estou encerrando sem faturar. Aí eu indico o item do serviço que eu não vou faturar e baixo, ó, a ordem de serviço está sem data. Eu coloco a data de hoje na minha OS para fechar e a minha OS fecha. Ó, pessoal, vou mostrar aqui.
OS número 10, né, que a gente usou, ó, ficou amarelinho o material, não tem problema, ela fechou e ficou verdinha no serviço, porque eu encerrei sem faturamento. Ah, quer consultar para ver quem fez esse encerramento? Era para faturar e a pessoa acabou encerrando sem nota, né? Quer pegar no pulo aí seu funcionário? Vem aqui em detalhes do item. Aqui nós temos aqui liberações para faturamento. Dentro do item, aqui tem a flagzinha, ó, encerrado sem faturamento. Nossa, Jéssica, minha ordem está fechada, mas não acho a nota dela. Dá uma olhadinha ali no detalhes do item, liberação para faturamento, encerrado sem faturamento. A sua equipe pode ter encerrado sem querer essa OS, mas não tem problema. Se você encerrou errado, você pode desfazer. Você pode vir aqui e cancelar esse encerramento e depois fazer o encerramento via nota, como vocês preferirem. Certo, pessoal? As outras opções que nós temos aqui, não vou mostrar em exemplo, mas são opções disponíveis. Eliminar o saldo, né? Gerei uma OS parcial, posso eliminar o saldo dela, posso cancelar uma OS, posso ajustar valores, né? Selecionar várias OS e aplicar um ajuste de valores em todas elas. Posso fazer ordem de produção via ordem de serviço. Então, se você tem um material dentro da sua OS, que você fabrica ele e você quer gerar lá para a equipe de produção uma ordem de fabricação para ela começar a produzir esse material, você dispara via OS e ele já cria a sua produção desse material que você não tem em estoque, você precisa produzir para depois faturar. Posso desdobrar saldo, né? Tem uma OS que está ali com 10 janelas, posso desdobrar aí, se eu faturei 5, ele gerar uma nova OS com 5, posso desdobrar o saldo, posso alterar o estabelecimento, ó, minha OS está na EGFEC Esquadria, quero mudar para outra empresa que eu tenho cadastrada, posso alterar também o cliente, né? Tem um grupo de clientes na minha carteira aqui, e sem querer, coloquei no CNPJ errado. Posso trocar? Pode. Você vem aqui e altera para o seu CNPJ certo. E alterar o status do serviço, que é o que a gente já fez, que é você ter vários status aí para indicadores, para você acompanhar em que momento está o seu controle do serviço da empresa. E aí você manipula os status para ter esse controle. Um outro ponto para a gente fechar é a outro ponto para a gente fechar são os relatórios, né, pessoal? A gente tem alguns relatórios aí que a gente pode dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Então, beleza. Aqui está a minha OS. Vamos vir aqui em serviços, relatórios. Ó, tem um relatório bem legal que é de defeitos. A gente consegue monitorar quais são os defeitos que mais apareceram, ó. Então, o defeito de maçaneta foi apresentado na OS número 13, né, OS de instalação do técnico, e o defeito que o cliente relatou. Então, o que o cliente falou e o defeito que você apontou. E embaixo, as OS que não foram apontadas nenhum defeito, mas o cliente fez reclamação. Ah, o funcionário esqueceu de apontar o defeito, está faltando o OS aqui no meu indicador. Como que eu faço para ver isso, Jéssica? Você abre esse relatório de defeito, que ele vai te mostrar os defeitos, as OS que você esqueceu de pôr um defeito. Ó, o OS número 8 a gente não colocou, ó, sem definição de defeito. Consigo também ter relatório aí para saber as despesas dos técnicos, né? O que eu estou gastando com cada técnico. Então, ó, na OS número 8, né, que a gente fez o exemplo, Marcelo, eu gastei R$50 duas vezes, ó. Ele foi 2 vezes na obra, eu gastei R$50 cada vez, e indica qual é o projeto, o restaurante que ele foi, ó, se teve reembolso pelo seu cliente ou não. Temos alguns relatórios aí que ajudam você a ter a sua... Aqui, ó, liberação de pagamento versus a nota de recebimento. Consigo monitorar o que eu já liberei, se eu já gerei nota para o meu fornecedor ou não. No nosso caso, a gente já fez liberação, né? A gente já concluiu o processo de compras, mas olha, OS número 12, eu fiz a liberação de quantidade 4, então eu consigo saber as OS que eu já liberei para pagar o meu fornecedor ou não. Tem também relatório para ver o OS em aberto, ó, OS de compras pendentes, né? O que falta eu gerar pedido de compra.
Caso você tenha uma OS que falta gerar pedido de compra ainda, você consegue ter um relatório. O que falta faturar, ó, ordens e serviços que ainda não foram faturadas, né? Consigo ter também um relatório, ó, OS número 9, o item mão de obra, falta faturar ainda, tá vendo? Você consegue ter vários relatórios aqui nessa listinha que podem te ajudar. Ó, ordens de serviço aberto por projeto, se eu tenho alguma aberta ou não, por técnico, quero saber quais são as OS que o técnico X está fazendo, ó, certo? São vários relatórios que a gente tem aí para mostrar para vocês, lembrando que o Factor tem a opção de customizar relatório de acordo com a necessidade da sua empresa. É isso aí, Paulo, que eu tinha para mostrar hoje era tudo isso, né? Foi um conteúdo bem extenso, muitas ações, muitas opções de trabalhar. Acho que o pessoal ficou até meio tonto aí de tanta opção, mas eu espero que ajude cada um dentro da sua necessidade. Belezinha? Isso daí. Esse tema de ordem de serviço ele é bem extenso, por isso que a gente dividiu em 2 lives. Porque e cada empresa pode utilizar de diferentes formas, né? Então aí desde ontem a Jéssica abordou todas as maneiras possíveis, mas caso você adquire a implantação aí da ordem de serviço, né, o consultor vai primeiro analisar o seu processo, fazer uma reunião com você, entender quais são dessas funcionalidades que você vai utilizar e fazer o treinamento focado nas funcionalidades que você precisa, tá, pessoal? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida aí geral sobre o sistema, entre em contato aí no canal do cliente.squadgroup.com.br. Se você ficou com alguma dúvida relacionado a essa live, né, sobre o assunto ordem de serviço, sobre essa live de hoje, de ontem, manda um e-mail aí explicando aí o seu caso, o processo da sua empresa, de repente aquilo que a gente respondeu não é exatamente aquilo que você estava esperando, de repente tem alguma coisa a mais, manda aí o e-mail no webinar@factory.com.br e daí a gente vai entrar em contato aí com você e responder a sua dúvida, certo? Bom, pessoal, na próxima terça-feira teremos uma outra live, tá? Terça-feira às 10 horas, vai ser a live da Factory. Então, a gente vai ver como automatizar os controles de vendas e faturamento focado para o mercado de esquadrias. Então, já fique atento aí, se você está assistindo pelo Facebook, já curte a página da Squad Group. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já clica lá no sinalzinho para se inscrever, clica no sininho para que você receba aí o lembrete assim que a gente agendar a próxima live, ok? Pessoal, muito obrigado, aguardo vocês aí na próxima terça-feira. Jéssica, muito obrigado por esse treinamento bem detalhado, com bastante exemplos. O pessoal desde ontem participou bastante aí com perguntas, com comentários, que a ideia da live é isso, é os clientes trazerem aí perguntas e comentários para que a gente movimente a live de acordo com a necessidade sua, com a sua necessidade, ok? Pessoal, muito obrigado. Até mais. Jéssica, tchau, tchau. Boa tarde. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.